fala as questões de identificação, né, de identidades e tal, essas descobertas elas se dão, como posso dizer, do nosso ponto de vista, mas também pelo que o outro nos demanda, né? Então, eu não sei se para as mulheres negras assim existe a opção de não se saber como mulher negra, né? Porque desde criança isso nos é jogado quase como uma ofensa na nossa cara, né? Então, não sei se é possível ter vivido algum momento da minha vida, né, desses 41 anos, sem saber que eu era uma mulher negra, né? O que eu posso dizer é que, sendo uma pessoa de Recife, de Pernambuco, que é um lugar que as pessoas, né, hoje em dia está um pouco melhor, mas mesmo assim não se constrói muito como negras, né? Eu lembro de um caso específico quando eu tinha 13 anos, que eu assisti uma reportagem sobre a questão racial, acho que era 13 de maio, essas coisas, uma reportagem ruim, terrível. Mas essa reportagem me ajudou muito, porque ela mostrou um senhor muito velhinho negro, e esse senhor deu uma resposta que eu costumava dar quando as pessoas perguntavam sobre o meu pertencimento racial, né? Ele disse que era moreno. E aí, quando eu vi aquele senhor tão velhinho se dizendo moreno, eu pensei, tem que ter muita dor ali envolvida para a pessoa não dizer que é negra, né? Realmente, ser negro é motivo de muita dor, e também, naquele momento foi o que eu fiz, ressignifiquei também, precisaria ser motivo de muito orgulho. Então, diria que, assim, embora sempre tenha sabido que era uma mulher negra, pelas condições de vida que eu tive, de uma família humilde, trabalhava como empregada doméstica na casa de familiares e tal, aos 13 anos foi quando realmente, digamos, eu incorporei para mim essa identificação, e de uma forma da qual eu pudesse me orgulhar dela. Qualquer professora que esteja nesses lugares, né, eu imagino que para outras profissões liberais também, né, os custos pessoais para que a gente possa ascender a esses lugares, eles são grandes, né? Existe hoje um contexto não só para estudantes, como para professores, como para advogadas e médicas, enfim, de saúde mental assim, bem preocupante, né? De essas pessoas realmente estarem ficando doentes para poder conseguir chegar a lugares que, para outras mulheres, né, pensando especificamente nesse público, né, não é tão difícil, porque ser mulher, só o fato de ser mulher, a gente já tem uma série de entraves, né, por conta do machismo, do sexismo. Mas, obviamente, quando você adiciona o fator classe e raça, né, essa interseccionalidade aí, ela produz uma série de obstáculos que dificulta, mas não inviabiliza, vamos dizer assim, o protagonismo, né? A grande questão é o quanto que você quer pagar por isso, né? Então, acho que nem sempre a gente fica tão consciente de tudo que possa estar envolvido e dos incômodos que a gente causa o estar nos lugares que estamos, né? Só quando as coisas acontecem e você recebe as porradas da vida é que a gente tem ideia que está ocupando lugares que parecem ser de protagonismo, né? Mas não acredito que para a maioria de nós isso se dê de forma tão consciente, porque para a gente está só sendo uma outra professora como qualquer outra, né? Ser um impacto assim tão diferente a ponto de surgir tantos obstáculos em relação a isso, né? A ideia é que fosse uma trajetória como qualquer outra, mas a gente sabe que pelas questões sociais e raciais no Brasil acaba não sendo. Na ideia de identidades, né, a primeira coisa, o gesto que eu faço é colocar um S, né, um plural nessa identidade, né, para pensar isso como algo que não está fixo, né? Então, pensar mais em identificação e identidades
no plural, do que identidade fixa, né, singular, né. Parece um detalhe pequeno, mas para mim o discurso, a língua, ela cria mundos, né. Então, quando a gente coloca um S aí ou coloca a identificação, a gente está falando de uma identidade que não pode ser vista como imutável, que não pode ser vista como algo que não é afetada pelo que existe de sociedade e cultura. Então, o tempo todo, né, quando você perguntou quem é a Cassandra Muniz, eu falei, mas de qual Cassandra estamos falando, né? Então, pensando que nossas identidades, elas se dão no processo, né? Para pessoas negras, por exemplo, para quem vive uma identidade gay, lésbica, por exemplo, né? Mesmo para nossa identidade feminina, né, que parece que já está dada, só pelo simples fato da gente ter nascido com um órgão sexual feminino, né, quando você parte desse pressuposto que as identidades estão em processo, a ideia é de que a gente sempre se torna, né, negro, se torna mulher, se torna gay, principalmente essas identidades que são nos colocadas como sendo algo ruim, né? Então, assumir uma identificação é sempre uma opção política. Tem a ver com a cor da sua pele, com o jeito como é seu cabelo, mas principalmente tem a ver com o que politicamente você está a fim de se conectar. Desse lugar de educadora, eu penso que é um lugar assim, estratégico, importante. Parece pequeno ali, né, na sua sala, na sua escola, né, na sua universidade, no seu bairro, mas esse papel de agente transformador pela educação, para mim, eu acho que ainda é uma das possibilidades de a gente movimentar e lidar, né, pensar estratégias melhores para equalizar, né, ou diminuir essa distância ainda muito enorme entre a população negra e a população branca no país. Inclusive de que alguma coisa está mudando, ela vem junto quando você é atendido por um médico negro, por uma psicóloga negra, por um dentista negro, né? Quando você passa na rua e vê pessoas negras dirigindo carros ou em posição de poder de alguma forma, né? Como se essa coisa da estrutura, né? É como se em algum momento a gente tivesse conseguido colocar algumas fissuras, né? Poucas ainda, mas algumas fissuras nessa estrutura para fazer ela não virar de uma hora para outra, né? Porque a ideia não é deslocar quem está, não é tirar um grupo do poder e colocar o outro, né? A ideia é entender que todos esses grupos precisam estar nas mesmas condições de possibilidade de ação e de mudança e de transformação, né? Então, quando a gente se vê e se reconhece, né, em artistas, em profissionais, enfim, isso produz para a gente, inclusive do ponto de vista psíquico, emocional, né, isso produz a sensação de que alguma coisa da estrutura está sendo movimentada, né? E isso, para mim, parece algo pequeno, mas é gigante, porque eu acredito muito que as revoluções elas vão se dar sempre no cotidiano. Né? A gente às vezes precisa de grandes gestos, parece que se não tem um grande gesto nada está sendo movimentado, mas eu acho que é nessas ações do cotidiano que aí a gente consegue produzir mudanças que são mais duradouras, né? E que são as mais desejáveis, para que esses protagonismos eles não sejam